os dois debatedores, o pessoal que está aqui acompanhando. Eu vou ler aqui as regras que foram passadas, o que eu recebi que foi acordado entre os dois debatedores. Vocês me falam se tá ok e a gente já passa. Apresentação, 1 minuto cada. Pergunta, 1 minuto cada. Resposta, 4 minutos. Tréplica, 2 minutos. Tréplica, 1 minuto. Depois inverte e repete o processo. Vão ser 2 perguntas, né? Uma de cada orador, né, para o outro. E tem aqui uma regra que foi me passado. Microfone mutado enquanto o outro estiver falando. Xingou o adversário, perde o tempo restante ou o direito à próxima resposta. Por exemplo, se o cara tá na réplica e ele xingou durante a réplica, ou ele perde a réplica, ou se ele xingou no finalzinho da réplica, ele perde o direito da tréplica, e assim por diante. E considerações finais, após as 2 perguntas, 1 minuto para cada. Os dois estão de acordo com essas regras? Tô de acordo. Pra mim tá de boa. Beleza. O tema que vocês vão debater, qual é? É o que é bolsonarismo. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Antes de começar, eu queria trocar uma ideia com o Victor rapidinho. Eu queria dar a chance pra ele mostrar pra mim quais crimes eu cometi no debate contra o outro gadola do MBL lá. Como assim, quais crimes? Você disse que eu cometi crime. Não está em discussão se você cometeu ou não crime. Esse é um outro debate. Eu tô te dando a oportunidade de você mostrar quais crimes eu cometi. Não está em questão se você cometeu ou não crime. Se não cometendo crime, aqui tá ótimo. Não, tudo bem, você disse que eu cometi crime. Se você não mostrar os crimes que eu cometi, eu vou te processar. Simples. Chora ripa. Beleza, então. Então bora começar aí. Perfeito, então. Eu vou trazer uma sugestão aqui, se os dois concordarem, a gente leva isso para frente. O que vocês acham de abrir para 2 perguntas do público no final? Vocês querem ou vocês não querem? Por mim, tudo bem. Faz. Beleza, Não posso perder então. muito tempo. Alguém faz questão de começar com a primeira pergunta? Eu gostaria. Quem? Eu gostaria. Tudo bem para você, Vitor? Pode ser. Então, deixa eu só colocar o cronômetro aqui, só um segundo. Só um segundo, pessoal. Dá uma travada aqui no computador. Pode começar, Adriano. Ô Victor, na nossa discussão a gente tava numa meio que briga sobre sobre a questão da falácia do escocês de verdade, eu achei isso. Você poderia me responder objetivamente, com sim ou não? Uma mulher trans é uma mulher de verdade? Se sim, diga sim, é uma mulher de verdade. Se não, diga não, não é uma mulher de verdade. Tá feita a minha pergunta. Então vamos lá. Agora, pelas regras, o Vitor tem. O Vitor tem 4 minutos para responder, certo? Vitor, pode abrir seu microfone. Então, Iniciado. muito bem. Como o debate é o que é bolsonarismo, eu acho que compete muito mais no debate a gente definir se essa mulher trans vota em Bolsonaro porque ele é lindo e cheiroso, ou se ela vota em Bolsonaro por algum outro motivo, certo? O que eu advogo é que o bolsonarismo ele é um fenômeno social.
e ele foi construído amalgamado com outras coisas. Então, por exemplo, antes do bolsonarismo, você tinha várias vertentes que estavam formando a nova direita, que é consequência daquela revolta do estratégia de 2015, 2016. Então, você tinha os olavistas, você tinha os evangélicos que já tinham comprado uma briga homérica já por causa de kit gay, por causa de aborto, anteriormente. Você tinha os intervencionistas que defendiam que a gente tem que interditar o Estado, afastar os ministros do Tribunal Federal, fechar Congresso, coisa, através do artigo 142. Você tinha os neoliberais que vinham do Instituto Mises, que tinha uma premissa deles de menos Estado e mais liberdade para as iniciativas individuais. Aí nesse bojo entra também os empreendedores. Você tinha os lavajatistas que viram todo o processo da Dilma, que viram todo o processo da prisão do Lula, né? E isso tudo foi amalgamado para o bolsonarismo sob a premissa de lutar contra o PT. Quando o Bolsonaro surge, ele junta um trecho do discurso de cada uma desses pensamentos da nova direita e começa a amalgamar isso justamente naquele pensamento de metralhar a petralhada, de acabar com o PT. Então ele oferece pequenas partes desses discursos para cada um. Então o bolsonarismo ele é um subproduto desse sentimento antipetista. Ele não tem uma ideologia específica, justamente porque ele não formulou essa ideologia dentro do seu núcleo duro. Tá? Ele pegou várias vertentes de várias filosofias diferentes para amalgamar isso num objetivo único, exclusivamente de destruir o PT. E isso explica muito mais o que é o bolsonarismo do que qualquer outra coisa. É isso. Encerrou com 2 minutos e 20. O Adriano tinha encerrado a pergunta dele com 30 segundos. Agora, pelas regras, o Adriano tem 2 minutos para réplica. 2? Quando você falar a primeira palavra, inicia aqui o tempo. Tá, beleza, vamos lá. Olha, eu acho incrível a incapacidade e a covardia de uma pessoa em não responder uma pergunta objetiva. A pessoa não entende Adriano, qual... Oi? sua vez de falar. Estou esperando você falar a primeira palavra para iniciar o tempo. Oh, desculpa, eu estava com o microfone mutado aqui. Beleza, vamos lá? Bora. Então, eu acho incrível a incapacidade e a covardia de uma pessoa não conseguir responder uma pergunta objetiva. A minha pergunta, ela tem o objetivo de construir um raciocínio. Então, ela precisa ser respondida. E foi uma pergunta simples e eu dei as opções. 2 opções. Sim, é uma mulher de verdade e não, não é uma mulher de verdade. No meio de toda a sua construção de narrativa e o blá blá blá, você poderia ter falado sim ou não. Sim, é uma mulher de verdade. Não, não é uma mulher de verdade. Agora, se você vai levar o debate assim, em narrativa, em falar bonitinho e não sei o que, cara, isso não vai funcionar pra você. Você vai passar vergonha. Então, se você fizer uma pergunta objetiva, pode ter certeza que eu vou responder. Eu não tenho medo de pergunta objetiva. Tá? Agora, se você não vai responder as minhas perguntas objetivas, a gente vai ter um grande problema, cara. Um grande problema. Eu gostaria que você, se você acha que você deve ter uma tréplica, use essa tréplica para responder, para eu construir o meu raciocínio. Vou repetir a pergunta. Uma mulher trans é uma mulher de verdade? As respostas são sim, uma mulher trans é uma mulher de verdade, ou não, uma mulher trans não é uma mulher de verdade. É simples. Pode responder ou vai fugir de novo? Finalizou? Sim. Certo, finalizando com 1 minuto e 26. Agora, pelas regras, o Vitor tem 1 minuto para a tréplica e depois a gente parte para a pergunta dele. Quando você falar a primeira palavra, eu solto o tempo aqui, Vitor. Eu não respondi o que é uma mulher trans, porque isso simplesmente não está no escopo do debate. Você teve a oportunidade de colocar isso no escopo do debate quando eu te perguntei qual seria o tema. E o tema é bolsonarismo, portanto eu vou me ater ao tema especificamente. Você, como bom debatedor, deve ter sua criatividade e capacidade de elaborar um bom argumento, sem depender da resposta do argumentador, do seu oponente. Finalizou, Vitor? Finalizei. Certo. Então, finalizando agora com 30 segundos,
O Adriano tem direito a 1 minuto para. Agora é a vez do Vitor fazer a pergunta dele, né? Ele tem 1 minuto para fazer a pergunta. E quando falar a primeira palavra, eu solto aqui o cronômetro. Quando são as considerações finais? É ao final das 2 perguntas. Ah, tá. Beleza? Quando o Vitor falar a primeira palavra, eu solto aqui. Então, meu debatedor está tentando elaborar a respeito de anedotas, está tentando construir uma anedota para, através dessa anedota, construir. A minha pergunta é simples e objetiva, e como ele disse que vai poder responder objetivamente, é o que eu quero saber. O que é que você define como bolsonarismo? E se você sabe fazer uma distinção entre o que é o bolsonarista e o que é o fenômeno bolsonarista. Ponto. Certo. Adriano, sua vez, você tem agora 4 minutos para desenvolver sua resposta. Bom, vamos lá. Eu não estou tentando construir uma anedota. Eu estou tentando construir uma linha de raciocínio. Se você não tem capacidade ou tem medo, não sei, de responder uma simples, a pergunta é muito simples, tanto que eu até dei as opções para você responder, sim ou não. É objetivamente simples, é básico isso. Mas você sabe que a tua resposta vai acabar te complicando. Por isso você tem essa resistência em responder. Eu já falei, se você continuar desse jeito, cara, vai ficar muito feio para você. Claro, você tá no meio dos seus amiguinhos aí, eles vão dar um tapinha nas suas costas. Nossa, cara, você foi bem, como todas as vezes que eu debati com o Gado ML aconteceu. Algumas vezes os caras tiveram que dar o braço torcer, não, realmente você venceu. Não, realmente você foi bem melhor. Nunca conseguiram falar ao contrário disso. Agora seus amiguinhos vão bater nas suas costas, vão te falar, não, tudo bem, você foi bem e tal, você humilhou ele. Mas a verdade é que você tá fugindo de pergunta simples e objetiva. O que é um bolsonarista? Bom, a gente primeiro precisa definir um ponto, uma coisa que tem que ser objetiva para dizer este é um bolsonarista. Apoio a Jair Bolsonaro. Simples assim. Se eu disser apoio às ideias de Jair Bolsonaro, as ideias são uma coisa, Jair Bolsonaro é outra. Eu posso apoiar as ideias de Jair Bolsonaro e não ser bolsonarista? Um bolsonarista, ele tem o microfone aberto aí, tá dando retorno, que acho que é tua, João. Então, um bolsonarista, ele tem que objetivamente apoiar Jair Bolsonaro. Você entende isso? Agora, distinguir bolsonarismo de fenômeno bolsonarista é uma pergunta muito, muito ampla. Não faz sentido nenhuma pergunta dessa. O que é bolsonarista? Distingua o que é bolsonarismo e o que é bolsonarista. Bolsonarista é a pessoa que apoia Jair Bolsonaro. Fenômeno bolsonarista, fenômeno do bolsonarismo, é um movimento de pessoas que começaram a apoiar o candidato durante a eleição, durante a presidência, depois da presidência dele, depois do mandato. É isso que é o fenômeno bolsonarista. Infelizmente, assim como todos os grupos políticos, como petismo, o cirismo, tem algumas pessoas que são ciristas, todo político vai ter o seu gado. Se tiver dando um retorno aqui do liquidificador, vocês me avisam, tá? Todo político tem o seu gado, assim como a MBL. E como eu já tive um debate sobre o MBL ser uma militância tão suja e tão desonesta quanto todas as outras, e foi justamente esse debate que os próprios militantes do MBL vieram na minha DM me parabenizar porque eu fui muito melhor do que o amiguinho deles. Agora vocês têm noção, se eles vieram na minha DM sem eu perguntar nada, 2 deles me pediram para não expor porque eles ficaram com medo de retaliação. Mas um deles não tá nem aí, é o Thiago, o cara legal, vocês devem conhecer, é um cara que vive defendendo o MBL, ele veio na minha DM sem eu perguntar nada. Nossa, cara, você foi bem, não sei o quê. Eu já tive um debate desse tipo. Então, toda militância, todo o grupo político vai ter a sua militância, o seu bando de gado. E o MBL não é diferente disso. Fenômeno bolsonarista, as pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro durante a eleição, apoiaram suas ideias, mas em regra, apoiar a pessoa Jair Bolsonaro. Isso é ser bolsonarista. Diferente disso, se a pessoa, nossa, eu acho o Bolsonaro um escroto, eu não apoio ele, mas eu me digo bolsonarista porque eu apoio as ideias dele. Não faz sentido nenhum isso. Ele pode apoiar ideias liberais, ideias próximas do libertarianismo, pode apoiar ideias socialistas, e a pessoa pode apoiar essas ideias e ainda assim ela não vai ser uma pessoa bolsonarista. É muito simples. Apoio a Jair Bolsonaro, a pessoa, não as ideias, a pessoa. É isso, finalizo.
Eu finalizei. Opa, agora vocês estão me ouvindo, né? Finalizei aqui a contagem do tempo com 3 minutos e 54 segundos. E agora, pela regra, para desenvolver a réplica, o Vitor tem 2 minutos. Quando você João, falar, eu só. só uma observação, pra gente tornar o debate mais dinâmico, eu acho que você não precisa falar o quanto tempo a pessoa gastou. Só finalizar e eu parto pra... Beleza? Não, tranquilo. Eu só queria ser transparente, mas de boa, vocês que Não, de boa, sabem. de boa. Vai lá, Vitor. Então tá. Novamente, por isso eu pergunto se você sabe fazer distinção entre bolsonarismo e bolsonarista, porque quando você foi propor o debate e eu perguntei para você qual seria o tema do debate, você falou que é bolsonarismo. São coisas essencialmente diferentes, tá? E justamente o bolsonarismo explica o que é o bolsonarista, porque o bolsonarista, ele vem dessa amálgama com várias ideologias diferentes, com vários pensamentos diferentes. Eu não vou atacar você, eu não vou atacar ninguém, eu não vou ficar fazendo elaborações anedóticas. O que eu quero mostrar para vocês é especificamente isso. Quando você propõe um debate, você especifica o tema justamente para poder limitar ao que ele é de verdade. Então, você propôs um tema que você não está sabendo argumentar, que é o que é bolsonarismo. E aí resolveu partir para outra coisa, o que é bolsonarista, porque o MBL tem gado, porque não sei o quê, para fugir da questão que você não estudou. Encerrado. João? Agora o Adriano tem mais 1 minuto para desenvolver a tréplica. Pode ir. Vamos lá. Cara, eu não respondi o que é bolsonarismo. Acho que você está com... ativa o teu fone aí, não sei o que você está usando, mas eu disse o que é bolsonarismo. Como você... são coisas totalmente distintas. Bolsonarismo é um fenômeno que pessoas apoiaram Jair Messias Bolsonaro. Eu disse o que é bolsonarismo. Você está com um problema no ouvido? Não sei. Você limpou antes de começar o debate? Eu estou com essa dúvida. Ou é a desonestidade em criar um espantalho e atacar esse espantalho e dizer que eu não respondi a tua pergunta sendo que eu respondi. Já falei, cara, você vai passar vergonha e eu vou expor todas essas falácias que você faz. Não vai responder minhas perguntas objetivas, não é para formar anedota, é para desenvolver uma linha de raciocínio. Se você não é capaz de responder, você não vai se dar bem, cara, só te digo isso. Certo, agora 1 minuto para as considerações finais. O Adriano começou perguntando, né? Então o Vitor faz a consideração final primeiro e o Adriano tem a vantagem de terminar fazendo a consideração final. É o que eu tentei explicar. Quando você coloca o bolsonarismo sob essa ótica, o produto do antipetismo, você explica, por exemplo, as pessoas que não apoiam Jair Bolsonaro, mas que votam nele. Inclusive, ele cresceu a quantidade de votantes nessa última eleição para mais 400 mil pessoas. Né? E você consegue compreender o fenômeno como um todo. Então, você pega todas as pessoas que gostam, que não gostam de Bolsonaro, e entendem isso como um fenômeno social. Ao contrário do que falar que é só quem apoia Bolsonaro, quem apoiou o Bolsonaro ou apoia de alguma forma. Isso aí. Beleza, agora 1 minuto para o Adriano fazer suas considerações finais. Se para você bolsonarismo é simplesmente votar em Jair Bolsonaro, eu não posso fazer nada, é um conceito que você tem dentro da sua cabeça. Da mesma forma que o Kim Kataguiri não é nunista, ou é? Só porque votou no Nunes, o corrupto que ele disse que era corrupto. Eu não entendo essa lógica de você ser algo simplesmente por ter uma ação específica, de votar na pessoa. Se para você é tão ampla essa definição, que só da pessoa votar nela já é um bolsonarista, cara, isso é risível. Eu sou tauilista porque eu votei no prefeito da cidade? Você é nulista? É ridícula essa tua definição, cara. Muito mais sentido a minha definição. Beleza, então pelas regras nós finalizamos aqui já as perguntas, as réplicas, né? Enfim. Agora, alguém quer fazer alguma pergunta?
alguém entre nós dois ou alguém tá ouvindo aí? Não, alguém de fora, vocês dois já fizeram. Vocês querem estender mais um pouco o debate? Porque pelas regras que me mandaram já foi. Por mim. Então as regras culminaram nesse tipo de debate. Foi. Ou foi o debate que vocês promoveram, né? Enfim. Vamos abrir para pergunta pessoal para ver se a gente consegue alguma coisa bacana. Quem quiser fazer pergunta, manda algum emoji aí. A pessoa vai ter 1 minuto também para fazer pergunta para não ficar muito bagunçado. Só para responder esse Hugo Costa aí, esse Adriano é aquele bolsonarista que ficava xingando os outros. Bom, eu sou o cara que você fugiu do debate, simples assim. Tá respondendo a tua pergunta aí. Beleza, então. O Hugo, ele acenou aqui para perguntar. Tá aí. Vai lá, Hugo. Você tem 1 minuto para fazer uma pergunta. Opa, gente, boa noite aí. Boa noite, Adriano, Vitor e a galera aí. Eu só queria perguntar pro Adriano qual o sentido daquela pergunta do trânsito. Eu fiquei realmente curioso para saber onde ele ia chegar. Se eu quiser, eu respondo a pergunta Por do favor, trânsito. responda. Onde vai chegar isso aí? Pode ser? Pode ser. Pô, eu sinceramente, eu não vejo problema na existência de pessoas trans. Uma mulher trans, pra mim, ela é uma mulher biologicamente? Não, não é. Ela é uma mulher trans. Agora, o problema que a gente vê no MBL é a transição de gênero em crianças. Se tu é adulto e tu quer fazer a transição, tudo bem. Mas uma mulher trans, ela é uma mulher 100% biológica? Claro que não, aí também já é mentir. Então ela é e não é ao mesmo tempo, né? É uma definição meio estranha, mas é mais ou menos Você isso aí. ouviu a minha pergunta? Eu vi. Você ouviu as opções que eu dei como resposta, que são bem simples? Sim, mas eu não quero essas opções. Ah, então você não quer responder a minha pergunta. Eu acabei de responder, não. Quero só saber onde é que Ó, vai levar. presta bastante atenção, a minha pergunta é bem simples. Vou refazer ela para você entender. É bem objetiva, você não precisa quebrar a cabeça e montar e colocar MBL no meio. Ó, uma mulher trans é uma mulher de verdade? Sim ou não? Respostas. Fazendo uma Respostas. pergunta dupla, Sim, posso só te responder. sim, é uma mulher de verdade. Não, não é uma mulher de verdade. É bem simples. Não sei Depende por que do que vocês estão com medo de responder essa pergunta. Depende do que tu considera verdade. Biologicamente falando, A verdade não é subjetiva, a verdade é objetiva. depende. Pra tu, o Bolsonaro é um grande líder. Pra mim, ele não é. E a Você vai verdade responder a prova que pergunta ou não? não tem como responder uma pergunta que tu não explica os contextos da pergunta. Precisa de contexto, é bem. Eu acho que não tem como simplificar mais essa pergunta. Não, tu Ou complicou. não é de verdade? Depende do que tu considera verdade, biologicamente falando, ou em questão de se considerar. Se considerar, eu posso me considerar um computador. E você tem que me chamar de Macintosh. Vamos ter uma conversa de adulto aqui. Tu que tá complicando, eu quero saber onde é que vai levar, velho. Não, você responda, eu te falo onde vai levar. Vou dizer que sim, bora. Sim, Sim, é uma mulher de verdade. Sim, ela tem 2 cromossomos com Y, bora. Peraí, você tá respondendo sim, uma mulher trans é uma mulher de verdade? Sim, eu vou responder sim, quero ver onde é que tu vai levar. Não, eu só quero tua pergunta honesta, só isso. Eu não quero que você responda pra saber onde ela vai levar. É essa tua. É isso que você acha. Não, eu não considero biologicamente uma mulher. Eu Não, não considero biologicamente cara, uma mulher. ô, João, fica difícil, né, bicho? O cara se dispõe a responder uma pergunta simples e objetiva. A minha pergunta não envolve biologia. Eu fui, A eu fui pergunta deixando a é. dinâmica rolar pra ver se ia sair alguma coisa Tá interessante, difícil, mas pelo cara. visto não saiu nada, Tá porque vocês difícil. ficam lá. Eu quero que responda desse jeito. Não, eu quero responder desse jeito. Não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que ele ficou curioso aí pra saber em qual linha Não, beleza, eu argumentativa vou você iria responder. chegar com essa Eu pergunta, vou mas eu acho responder. que. Eu vou responder e Enfim, vou eu acho, mostrar onde eu vou chegar. É assim. eu acho que. Bom, ele Vai perguntou lá e eu vou então. responder. Vai lá. Uma mulher trans não é uma mulher de verdade. Você está sendo. Não sei qual que é a tua intenção em responder sim. Eu não sei se você realmente acha que é uma mulher de verdade. Mas uma mulher de verdade, a gente entende quando a gente chama mulher de verdade. É uma mulher com útero, com a capacidade de ter filhos, com um cromossomo, eu acredito que é XX, se eu não me engano. Posso estar errando, mas ela tem
que foi, Thaís? Thaís? Tá. Uma mulher de verdade é uma mulher com cromossomos XX. Uma mulher trans é um homem que se considera, que se acha uma mulher. Isso é básico. É básico. Não tem como você fugir disso. É simples e objetivo. Mas os caras teimam, é medo, é covardia em responder uma simples pergunta. Por que, Hugo, que eu fiz essa pergunta e o Victor teve medo de responder? Porque a gente estava discutindo e surgiu a pessoa que considera Jair Bolsonaro um crápula, não é um bolsonarista de verdade. Porque a gente tem que partir do princípio que se uma pessoa é bolsonarista porque apoia Bolsonaro, não tem como fugir disso. É simples isso. É simples. Não tem como você falar, a pessoa votou. Às vezes a pessoa votou porque não gosta do PT, mas não quer dizer que ela é bolsonarista. Ela simplesmente votou. Ela pode discordar do Bolsonaro, achar que ele vai fazer um governo ruim, mas ela entende que vai ser menos pior do que o PT. Isso não torna ela bolsonarista. Se você expande o conceito de bolsonarismo para o que você quiser, aí foda-se. E até uma mulher trans vai ser uma mulher de verdade, como o nosso querido Hugo falou. Esse é o grande problema. engraçado que foi exatamente isso que eu falei. Você vai me interromper? Eu não entendi. Achei que você tivesse terminado. Eu vou mutar aqui. Vamos lá, falta mais 1 minuto para dar os 4 minutos de resposta do Adriano. Continua aí, eu pausei o tempo aqui e tô soltando de novo. Tá, vamos lá. Eu nem me atentei a essa questão do tempo dos 4 minutos. Mas é isso, cara. Vou tentar explicar rapidinho. Surgiu a questão da falácia do escocês de verdade. Bolsonarista que acha o Bolsonaro um crápula, mas apenas vota, não é bolsonarista. Não, por isso a gente tá nesse debate. E aí eu perguntei, ele falou, não, você tá cometendo a falácia do escocês de verdade. Eu falei, uma mulher trans é uma mulher de verdade? A gente sabe que não é. E se eu fizer essa afirmação, eu não vou estar cometendo a falácia do escocês de verdade. E vocês sabem disso porque é uma questão simples e objetiva. Algumas coisas como, uma mulher que não passa batom não é uma mulher de verdade. Aí sim é uma falácia do escocês de verdade. O problema dos gados do MBL é que eles olham, a de homem, eles acham que qualquer xingamento é uma de homem. Não, não é. Falácia do escocês de verdade. Qualquer coisa que diz não é de verdade é uma falácia do escocês de verdade. Isso que lá é falácia. Tem que aprender a identificar falácia para entrar num debate. Você não quis responder a minha pergunta porque você sabe que você ia tomar. É simples, você teve medo da minha pergunta. É isso aí. Eu não sei se o Hugo entendeu aonde eu queria chegar, mas é isso aí. Pô, eu entendi onde tu queria chegar, mas não precisava usar isso aí, não. Dá pra chegar nesse raciocínio usando qualquer outra coisa, uma coisa mais. Como é que eu posso te dizer? Quem define se eu precisava ou não é você? Hã? Quem define se eu precisava ou não usar isso é você? Não, não tô dizendo nada, não, pô. Deixa aí. Esse argumento de outras formas. Ué, Não, qual é o beleza, problema dessa fechou. argumentação? Essa pergunta foi feita. Se a gente for seguir a mesma lógica do debate aqui, foi 1 minuto de pergunta, 4 minutos de resposta. Agora seriam 2 minutos de réplica para o Vitor. A gente parte para a próxima pergunta, pode ser? Pode ser. Então, beleza, o tempo tá zerado aqui, pode falar. Então, é porque essa é uma falsa analogia, né? Porque, por exemplo, o próprio termo já diz mulher trans. O que ele é? É uma mulher trans. Ponto. É uma falsa analogia, por quê? Porque o bolsonarismo, ele, de novo, ele é um fenômeno que traz pessoas com diversos aspectos completamente diferentes. No início, era tipo 40 milhões de pessoas pensando completamente diferente um do outro. É impossível você querer determinar que todos eles simplesmente apoiem Jair Messias Bolsonaro porque ele é o líder lindo e cheiroso. Eles esperavam alguma coisa de Bolsonaro. E à medida que essas coisas vão se apresentando, ou eles desembarcam, ou eles permanecem por outros interesses, como é o caso dos políticos bolsonaristas. E esses políticos bolsonaristas, eles têm a agenda deles. E aí você inclui pessoas do centrão, você inclui pessoas que são mais biológicas, que são mais olavistas, que são mais liberais, etc, etc. Então, essas pessoas, elas não estão amalgamadas numa coisa só, porque Bolsonaro é lindo e cheiroso. Beleza. Agora, uma outra pergunta. Alguém quer fazer? Se quiser fazer, manda o emoji aí que eu libero o microfone. Eu não tenho direito à tréplica?
Verdade, vai lá, 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto pra tréplica. Tá. Cara, de novo, eu vou lançar isso na minha pergunta, mas não faz sentido nenhum o que você está dizendo. Não é porque a pessoa vota no Bolsonaro, ai, eu espero que o Bolsonaro isso, isso, isso. Isso é uma definição muito ampla. Se você, eu já falei, se você expande de uma forma tão grande essa tua definição de bolsonarista, de novo, para você e pro teu amigo aí, uma mulher trans vai ser uma mulher de verdade, e pro Nando Moura também, né, alguns anos atrás. Se você expande o conceito, é aquela frase, né? Se tal coisa é tudo, essa coisa não é nada. Se uma mulher é tudo e qualquer coisa, se a pessoa pode. Se eu me sinto mulher agora e eu sou uma mulher de verdade, então mulher, o conceito de mulher, a definição de mulher não existe. Se tudo é mulher, nada é mulher. É simples isso. É só você usar um pouco de raciocínio lógico. Mas eu acho que falta isso. Beleza. Alguém quer fazer outra pergunta? Eu vou perguntar pra ele aqui um negócio. Eu tava querendo curioso aqui em outra coisa. Ele tava falando de Depois a gente fala, Hugo. Você já fez sua pergunta. Vou ligar aqui. Fechou? O Cleidson, ele mandou um emoji aqui, eu vou convidar ele para falar. Ele vai ter 1 minuto para fazer a pergunta. Aí agora eu acho que tem que ser invertida a ordem para ficar justo, né? Faz a pergunta pro Veiga. O Veiga tem 4 minutos, depois o Adriano 2, depois o Veiga 1 minuto. Fechou? Cleidson, aceita aí o convite para falar, eu já te mandei o convite. Já vai subindo todo mundo aí que for fazer pergunta e já adianta, né? Aí você Exato. coloca em ordem daí. Conseguiu aceitar aí, Cleidson? Bora lá, Cleidson. Enquanto o Cleidson vai tentando aceitar aí, alguém quer fazer outra pergunta? Deixa o Hugo aí, já que ele tá querendo fazer pergunta e já tá como orador. Vai lá, Hugo, então, 1 minuto. Aí, no caso, vamos seguir a dinâmica de fazer pergunta pro Veiga ou vocês querem deixar livre? Pra mim tanto faz, porque às vezes ele nem quer fazer a pergunta pro cara e às vezes ele vai ser obrigado a fazer, entendeu? Deixa na vontade dele. Vai lá, então, Hugo, abre o microfone aí. Eu posso fazer a pergunta pro Veiga. Bora, Ripa. Eu, pelo que entendi, eu entrei no debate aqui de revesgueio, né? Eu só vi o Space sendo aberto e tal. Aí eu vi que o tema é bolsonarismo, só que eu não vi ninguém definir direito o que é, né? Eu vi o Veiga falar da origem do fenômeno, né? Que veio lá, teve lá nas manifestações de 2013, que começou com a esquerda, depois mudou para a direita. Virou um fenômeno sem rosto, né? E o Bolsonaro acabou assumindo todo aquela revolta. Aí eu queria perguntar pro Veiga o que ele acha que é o bolsonarismo, o que esses caras defendem, qual é a ideia deles de país, quais são os projetos deles, mas a gente pode definir o que é essa vertente da direita brasileira, né? Então, o que eu entendo do bolsonarismo? O bolsonarismo hoje é um ajuntamento de pessoas que pensam diferente. E, aliás, eu já queria reforçar isso. Eu não estou falando do que é ser bolsonarista. Eu estou falando do bolsonarismo. Então, não estou falando de pessoas que votam, onde votar no Bolsonaro é bolsonarista. Eu nunca falei, tá? Bolsonarismo é um fenômeno social, isso tem que entender como um fenômeno social, que levou o Bolsonaro ao poder. Certo? Então, você tem aquelas manifestações que aconteceram lá em 2015, 2016, 17, 18, que o Bolsonaro pegou um pouquinho do discurso de cada um daqueles que eram da nova direita, juntou aquilo tudo nele, ele deu rosto àquela figura. Isso é o bolsonarismo. O que é bolsonarista é outro debate, completamente diferente, tá? E aí, a única coisa que eu disse é, não tem como pessoas tão diferentes terem se juntado ao bolsonarismo e terem a mesma imaginação, a mesma ideia do Bolsonaro.
eles têm ideias diferentes. Exato. Eles apoiam por motivos diferentes. Exato. Inclusive, alguns podem até olhar, principalmente os parlamentares, olhar e falar assim, o Bolsonaro é um pilantra, mas eu vou continuar aqui porque isso condiz com o meu propósito, com aquilo que eu penso que tem que acontecer, ou então com o meu bolso, alguma coisa. Eles têm algum pensamento de como que eles podem se beneficiar desse fenômeno. Esse é o bolsonarista. São pessoas que entendem que podem se beneficiar ou beneficiar um todo de alguma forma através desse fenômeno. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro, só que ainda assim tu não falou sobre ideias que eles têm, né? Mesmo eles sendo um agrupamento de pessoas diferentes, eles têm que ter alguma coisa em comum, né? Algum objetivo em comum. Esse objetivo pode ser desde defender a família, desde passar algum projeto que seja de interesse deles. Eu quero que tu só define isso aí, né? Que é para avançar o tema do debate. Tem de pessoas muito ideológicas a não ideológicas. É por isso que é tão difícil você colocar uma... Você pode colocar lá o slogan, Deus, Pátria e Família. É um slogan aberto. Ele não fica objetivamente nada. Ele não significa nem que é liberal, porque se essas pessoas fossem ideológicas, principalmente, elas não adeririam ao bolsonarismo, porque eles pegariam o programa do Bolsonaro, que tem lá, sei lá, propostas liberais. Se ele é um liberal por convicção, ele vai ver aquelas propostas liberais, vai ver que o Bolsonaro cagou nelas, cagou nas privatizações, cagou num monte de coisa, e vai continuar apoiando o Bolsonaro. Entendeu? Já ao contrário, se você pensar que é um fenômeno antipetista, e é tão cuidadoso isso, que, por exemplo, quando o Bolsonaro vai colocar um cara que é petista na PGR, ele não fala que o cara é petista, ele fala que o cara é conservador. Quando ele vai colocar um ministro do Supremo que é petista, ele não fala que é petista, ele fala que é um cara conservador, que é 100% alinhado a ele, alguma coisa nesse sentido, justamente para poder se desvencilhar dos ataques da própria base em relação a ele ser petista ou não. 10 segundos para finalizar. Não, já finalizei. Então vai lá, 2 minutos, Adriano. Tá, vamos lá. Cara, é o seguinte, você mesmo citou o critério que eu usei na sua fala. O que é uma pessoa, não tem como você dissociar o ser bolsonarista com o bolsonarismo. Não são coisas completamente diferentes. Cara, isso nem faz sentido. Nem faz sentido você falar isso. Bolsonarismo é totalmente diferente de bolsonarista. São debates totalmente diferentes. Para você definir o que é bolsonarismo, você tem que citar seus integrantes, que são... Eu vou dar 10 segundinhos para as pessoas responderem. O que é? Pensa aí. Não precisa de 10 segundos, porque é óbvia a resposta. Bolsonarista. Bolsonarismo é composto por bolsonaristas. Não por pessoas que votaram, ou não por pessoas que... Seja lá o que for. Bolsonarismo é objetivamente composto por bolsonaristas. Não tem como você fugir disso. É uma desonestidade você falar que são coisas completamente diferentes. E você vem falar, você está falando sobre o debate sobre o que é ser bolsonarista. Eu falei o que era bolsonarismo, você ignorou completamente a minha resposta e disse que eu não respondi. Isso é uma desonestidade do caramba. Aí você vem dizer que o debate não é sobre o que é ser bolsonarista. Mas, gente, pra gente definir o que é bolsonarismo, a gente tem que definir quais são os integrantes e por que eles são integrantes desse movimento. É simples. Eu quero que você rebata. Tem como a pessoa ser bolsonarista e não apoiar Jair Bolsonaro? Não tem. É totalmente ilógico isso. É como você falar, tem como existir um quadrado com 3 lados. Ou um triângulo com 4 lados. É falacioso isso, é totalmente fora da lógica. É simples isso. Esse debate não vai pra frente porque você cagou nas regras, tá usando falácias, e a gente tá aqui agora dependendo de pergunta dos ouvintes. Porra, aí fica difícil. 10 segundos para finalizar, acabou? Sim. Fechou. Então, agora a gente tem aqui pelas regras mais 1 minuto de réplica pro Veiga para finalizar. Então, eu defini o Bolsonaro como aquela pessoa que vê benefício ou para si mesmo, ou para um grupo, ou para o todo, em apoiar o Bolsonaro de alguma forma. Então, isso não necessariamente coloca todo mundo como amante do Jair Messias Bolsonaro. Então, eu defini o que é ser bolsonarista. Mas, como você escolheu o que é bolsonarismo como fenômeno, né?
eu acho que você teria que falar sobre ele como um fenômeno. E o fenômeno não se explica somente com os bolsonaristas, mas com tudo que acontece ao redor deles. Qual é a resposta do PT a respeito, qual é a resposta, etc, etc. Como que ele se consolida no poder, e aí ele não se consolida no poder só com quem gosta de Bolsonaro, consolida também com a oposição, na forma como ele lida com a oposição, os projetos de lei que ele passa, tudo. Fechou, então. Pessoal, debate que não leva a lugar nenhum, não é nenhuma novidade no contexto brasileiro, mas debate que não leva a lugar nenhum e que ainda é tedioso num domingo à noite, eu acho que isso é inadmissível, tá? Sinceramente, eu não gostei desse debate, eu acho que não levou a lugar nenhum. Prometeram muito e não entregaram nada, que eu já tinha visto, eu vi lá um pedaço do YouTube do debate do Adriano com o Henrique, eu acho, e rolou algumas ofensas, foi um pouquinho divertido e tal. E aí, esse debate que já chegaram, eu vi lá o tweet que parece gerar a discussão de vocês, já tinha um ânimo mais exaltado, né? Chegou que já teve. Eles colocaram um processo em tona já antes do debate começar, e quando chegou o debate não entregou nada. Então, se vocês quiserem promover um outro debate também, para vocês de fato debaterem, assim, um tema, não um tema moroso, tedioso como esse do que é bolsonarismo. Vamos pegar lá e vamos debater aquele tweet que vocês começaram num outro dia, hoje aqui já, eu mesmo já estou de paciência cheia, mas eu sugiro aqui, para ser mais proveitoso, que vocês façam um debate sobre aquele tweet lá que o Veiga respondeu, depois o Adriano foi lá e respondeu também, e começou a discussão de vocês. Se vocês quiserem fazer isso, eu acho que vai ser mais proveitoso, mas esse debate aqui, para ser sincero, eu não gostei. Tô falando agora que já acabou, durante o debate eu mantive ali a neutralidade, mas se vocês quiserem organizar um outro debate, um outro dia, para ficar mais legal, que esse aqui eu acho que ficou meio pá, assim. Eu sabia que não ia dar em nada, cara. Eu até perguntei para ele qual que seria o tema do debate, ele quis colocar uma coisa, então Você questionou o tema? eu te perguntei qual vai ser o tema do debate. Sim, mas você questionou, não quero esse, ou vamos fazer outro? Eu perguntei qual vai ser o tema do debate. Você falou, vai ser esse. questionou. Eu acho que não importa muito você escolher o tema e tal. Se vocês Lógico que quiserem importa. fazer Se um pra outro ele- debate nesse sentido, pra fica ele o melhor, meu mas tema não é adianta vocês ruim, discutirem isso. Se pra ele o meu tema é ruim, por que ele não questionou? Não, proponha 2 temas, então. Ele não fez isso. Não, porque ficou para você que decidiu qual era o tema do debate. Ué, você me perguntou, eu respondi. Você achou ruim? Você que queria debater. Ok. Eu propus um tema, depois eu vi que eu fui muito arrogante propondo o tema. Perguntei para você qual que seria. Você falou que queria Qual tema você propôs? esse tema. Então é esse tema. Qual tema você propôs? Qual tema você propôs que eu não me lembro? O que é bolsonarismo? Não, você. Qual tema você propôs? Eu propus antes que fosse o que é bolsonarismo. Ah, tá. Então, mesmo eu propondo o mesmo tema que você queria, você sabia Qual que vai não ser ia o dar em tema? nada. Você falou, vai ser esse mesmo. Eu falei, então tá bom. Então tá. Já que é isso Não, que eu você vou, quer. vou explicar então, E o João, por que surgiu esse debate. O Renan Santos, ele fez um vídeo falando que vocês bolsonaristas apoiem a gente, vamos dar as mãos, vamos ser amiguinhos, vamos combater o crime, não sei o que. Aí um monte de gente começou a criticar ele. Não, pô, agora você quer o apoio dos bolsonaristas? Que porra é essa? Aí ele veio com a conversinha. Não, eu estou falando daquele bolsonarista que já enxerga o Bolsonaro como algo ruim, que não sei o que. Cara, logicamente, uma pessoa que enxerga o Bolsonaro como uma coisa ruim vai deixar de apoiar ele. Essa pessoa vai estar sendo incoerente e Eu não hipócrita quero se ela interromper, deixar. mas só para fazer uma consideração. O debate deveria ter começado desse ponto. Se vocês quiserem, aqui, vamos finalizar isso aqui. Na outra semana vocês fazem um debate a partir desse ponto. A gente pode até expor aqui, coloca o áudio do vídeo pra galera escutar, aí coloca a resposta que o Veiga deu, a resposta que você deu, e aí a partir daí a gente entra na estrutura de debate. O que vocês dois acham? Cara, eu não quero mais debate. Chega. Se puder finalizar tudo hoje, ótimo. Foi duro pra você, né, mano? Eu te entendo. Vamos debater sobre isso? Vamos debater agora, então, sobre isso? O cansaço mental é grande, né? Cada um Usar falácias e não responder pergunta objetiva é difícil, né?
Tanto faz pergunta Vamos, objetiva. Você fica falando um vamos, monte de coisa que não tem nada a ver. O que é mulher trans? então, Pra começar um vamos debate. debater a partir disso, então, agora? Os dois topam agora? Opa, pra mim tem tempo hoje. Me mandem o link desse tweet, então, que eu vou ler e tal, e aí a gente Não, aí vai parte demorar pra... demais. Aí vai demorar demais. Vamos fazer um negócio mais compacto. Eu acho que ninguém tá com muita vontade de estar aqui. Tá, eu vou dar uma visão mais neutra, então, sobre isso lá. Todo mundo acho que viu aquele vídeo do Renan Santos convidando, inclusive, bolsonaristas para lutarem junto com o MBL contra o crime organizado. No escopo só aquele enfrentamento que o movimento está fazendo ao crime organizado no discurso, nos projetos de lei e tudo mais. Então, na live, naquele contexto, o Renan fez esse convite. Aí o Vitor, ele falou que a galera criticou lá, não adianta chamar os bolsonaristas, não sei o quê. E o Vitor explicou o ponto de vista dele, foi o que eu entendi, foi o seguinte: não, ele não tá chamando o bolsonarista louquinho da porta do quartel. Ele tá chamando ali a galera que é bolsonarista, mas às vezes por uma falta de uma outra opção e tudo mais, e beleza. E aí o Adriano entrou com o ponto dele e aí surgiu esse debate. Então, a partir disso, Quer que eu leia? Tem o vídeo. Aí o Dust compartilhou aqui o vídeo. O seu erro, Renan, é convidar os bolsonaristas para combater o crime organizado e a gente está vendo o resultado desse pedido. Estão atacando vocês. O bolsonarismo não luta contra famílias, eles lutam pelo Bolsonaro. São canais que sirva de aprendizado. Aqui ele claramente está falando dos parlamentares bolsonaristas, certo? E aí eu respondi, mas assim, a conversa não é com bolsonaristas falando dos parlamentares. Pau no cu deles. A conversa é com quem já percebeu que o Bolsonaro é um vigarista e quer um projeto de verdade para lutar pelo país. E aqui eu estou falando do público bolsonarista. Então eu fiz uma distinção clara. Não clara, né? Porque eu poderia muito bem falar sobre isso. Mas eu não gosto de perder tempo com discussão de Twitter, principalmente para falar sobre o conceito. O que é o bolsonarismo, por exemplo. Não tem como eu falar com um cara que logo em seguida responde. O cara está literalmente falando com o bolsonarismo. Analfabetismo funcional do gado do MBL é surpreendente. Eu não tenho paciência para esse tipo de gente. E por isso que eu resolvi colocar um debate com regras. E o que você vai querer debater? Bolsonarismo. Beleza, vou dar o meu melhor. Tá, vamos lá. Vamos lá, 1 minuto para a pergunta do Adriano e a gente segue na estrutura. Aí, quando chegar nas considerações finais, a gente já encerra isso aqui, fechou? Vai lá, Adriano, 1 minuto. É engraçado. Parlamentares, em nenhum momento surgiu essa questão de parlamentares. Aí você distorce as coisas para poder parecer que você tá certo. De novo, você concordou com o tema, aí vem com essa conversa de que sabia que não ia dar em nada. Diz que não tem tempo para perder, que é chatinho, que não sei o que, mas tá aqui. Porra, cara, você ajuda, né? Você pode não me interromper? Eu vou querer mais 1 minuto, por favor. Dá mais 1 minuto, dá mais 1 minuto. De acordo, João? De acordo, João? Eu zerei seu tempo aqui, mais 1 minuto para você, Adriano. Pode ir lá. Tá. Essa questão do Renan ter feito. Aí ele vem com as falácias, não sei o que lá, parlamentares, não sei o que. Cara, de novo, ele estava chamando bolsonaristas. Ele não citou parlamentar nenhum. Ele falou bolsonaristas, venham apoiar a gente. Aí foi criticado, com razão, que ele não está errado em pedir apoio, mas ele está errado em ser hipócrita. Que o MBL. Bolsonaristas, venham apoiar o projeto da gente. Olha, vocês não querem apoiar porque é no projeto nosso. Como vocês são maus. O que o MBL pensa? Se for um projeto, o próprio Arthur disse, se for um projeto bolsonarista, a gente não vai apoiar. A gente não vai dar palco pra maluco que não sei o quê. Então são hipócritas. Esse é o problema do MBL. Desde a alta cúpula até a militância nojenta. Esse é o problema. Vai lá, finalizou? Sim. 4 minutos, Veiga. Vai lá. 1 minuto, não? Você falou por 1 minuto? Se a gente for seguir a estrutura, a gente começou com a estrutura de 1 minuto de pergunta do Adriano. Aí você interrompeu, eu zerei o tempo e dei 1 minuto a partir daquele momento de novo para ele continuar. Aí ele encerrou esse 1 minuto agora. Aí se for seguir a estrutura, são 4 minutos para você, 2 para ele e 1 para encerrar. Então seria 4 minutos para ele agora.
Não, ele fez a pergunta, agora é 4 minutos para você responder. Tá, beleza. Então tá, gente. Vamos começar então com interpretação de texto. Pelo amor de Deus, vamos lá. O seu erro, Renan, é convidar os bolsonaristas para combater o crime. Uma pergunta honesta e sincera para todo mundo que está escutando aqui. Tem alguma possibilidade de uma pessoa sem poder, sem estar num cargo eletivo, combater o crime organizado? Só se ele for policial, só se ele for servidor da segurança pública. Porque do contrário, ele não vai ter poder para isso. Certo? Combater o crime organizado. Estão atacando vocês. Quem que está atacando? São os parlamentares bolsonaristas que estavam atacando. E aí, nesse bojo, entra mais uma galera também que foi atacar o MBL. Aqui, quando eu falo sobre a conversa com Bolsonaro, eu estou especificando que é esse mesmo público aqui que eu estou falando. Né? É com quem já percebeu que Bolsonaro é um projeto de verdade para lutar com ele. E aqui ele começa a fazer aquela falação dos vocês verdadeiros. Porque se a pessoa não apoia Bolsonaro, não é bolsonarista, e se a pessoa não. Enfim. E aí o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma infinidade, eu até cheguei a escrever em um desses posts aqui, de pessoas com objetivos diferentes, que não são necessariamente, não morrem de amor por Bolsonaro, mas que entendem que o projeto deles, como eu defini para vocês, ou beneficia ele pessoalmente, que é o caso de alguns parlamentares, ou beneficia um grupo, que também pode ser o caso de alguns parlamentares, mas pode ser de algumas, enfim, de alguns segmentos da sociedade que entendem que Bolsonaro pode fazer alguma coisa por eles, ou entendem que Bolsonaro é benéfico no todo. Né? Que aí entra esse exemplo aí do cara que ama Bolsonaro, mas não se restringe a ele. Né? Bolsonarista é um cara que entende que ou o Bolsonaro beneficia ele pessoalmente, ou beneficia o mesmo grupo que ele pertence, ou beneficia a sociedade como um todo. Né? E o fenômeno bolsonarismo é uma outra coisa completamente diferente, porque não lida especificamente com os bolsonaristas, mas lida com tudo o que acontece a partir desse fenômeno. Então, você vai ver qual é a reação da oposição, por exemplo, sobre as votações do Bolsonaro, as indicações dele, o que ele faz ou deixa de fazer, as declarações dele, tudo isso rodeia o fenômeno bolsonarismo. Então, não é só você falar que bolsonarismo é composto por bolsonaristas. Isso é falso. Tem 2 minutos. Beleza. Agora, 2 minutos pro Adriano. Só para fazer uma observação aqui, sem contar meu tempo. Teve um momento ali na fala dele que ficou tudo... Foi só para mim? Tudo embaralhado? Deu uma travada aqui também, mas... Beleza. Vamos lá, pode rodar outro. Vai lá, pode seguir, vai lá. Tá. Cara, ó, esse debate... Por essa sua explicação do que é o fenômeno bolsonarista, eu posso colocar o MBL nessa jogada, que de alguma forma ele vai influenciar nas ações do Bolsonaro, vai tentar influenciar nas ações do Bolsonaro, para de alguma forma tentar algum ganho político, seja prejudicando ele ou seja apoiando ele, em diferentes épocas desde a eleição até o mandato dele. Então, essa sua definição de fenômeno bolsonarista, fenômeno do bolsonarismo, e você tenta dissociar de ser bolsonarista é completamente falacioso e ilógico. Não faz nenhum sentido você dissociar uma coisa da outra. Fenômeno do bolsonarismo tem que ser composto por bolsonaristas. Você já falei, cara, é ridículo você colocar uma explicação dessa. Você colocar tudo que engloba as ações, projetos, não sei o quê. Até agora você só citou objetivamente a minha definição: apoio ao Bolsonaro. Você pode voltar na tua fala e ver. Várias vezes você falou isso. Mas em nenhum momento você falou que bolsonarista pode ser uma pessoa que acha o Bolsonaro algo ruim, eu não me lembro a palavra que você falou, patife, alguma coisa assim, e continua sendo bolsonarista. Já falei, isso é ilógico. É ilógico, não faz nenhum sentido a pessoa achar o Bolsonaro um patife, um verme, um canalha, se considerar bolsonarista. Foi daí que surgiu, esta pessoa não é bolsonarista de verdade. Ela vai estar sendo incoerente ou hipócrita fazendo isso. É a mesma coisa da mulher trans. Por isso eu fiz a pergunta objetiva, querendo desenvolver o argumento, o raciocínio.
pena que o pessoal tem, sei lá, tem medo de pergunta objetiva, porque sabe onde vai dar, né? Finaliza aqui. Beleza, 1 minuto pro Veiga. Então agora você meio que concorda comigo, porque antes você escreveu assim, olha, existe bolsonarista que percebeu que o Bolsonaro é um vigarista? Não. E eu estou demonstrando que sim, existem pessoas que perceberam que Bolsonaro é um vigarista, mas que porque ou beneficiam a si ou beneficiam o seu grupo, continuam com Bolsonaro. Certo? Aí a gente entra numa outra questão, apoia. Apoia no quê? No projeto político? Apoia pessoalmente? Porque isso também abre uma gama muito grande, por exemplo. Tem um monte dos eleitores do Marçal, por exemplo, 62% deles eram bolsonaristas. E aí, apoia no projeto político? O projeto político do Bolsonaro era Ricardo Nunes. E eu falo que o MBL, quando você fala do MBL, cai na definição que eu dei de novo. Por quê? O MBL faz alguma coisa contra o Bolsonaro, a resposta que o bolsonarismo tem a esse respeito, sim, faz parte do fenômeno. Não quer dizer que o MBL seja bolsonarista. Vamos lá, tempo finalizado. 1 minuto para as considerações finais. O Adriano fez a pergunta agora. Ele fez a pergunta de novo, então, de novo. 1 minuto, consideração final. Veiga. Não, na verdade eu não fiz pergunta agora. Foi a minha réplica. Foi o Vitor que fez pergunta, né? Não, eu fiz a pergunta, ele fez o argumento de 4 minutos, eu fiz a minha réplica, ele fez a tréplica dele de 1 minuto. No caso, eu teria direito a uma pergunta agora. Ah, vão ser 4 perguntas, então? Então, beleza, pode ir lá fazer sua pergunta 1 minuto. Você disse que, você está concordando com o meu ponto, existem pessoas assim. Você pode me citar uma pessoa, uma, só estou te pedindo isso, uma, pergunta objetiva. Não fuja dessa, por favor, porque já tá feio pra caramba pra você. Me cite uma pessoa que veio a público e falou: Jair Bolsonaro é um patife, é um canalha, mas eu ainda assim sou bolsonarista. Eu te desafio a me mostrar uma pessoa. Você diz que existe. Eu quero que você me mostre essa pessoa, porque eu desconheço. Ela vai estar sendo incoerente e hipócrita. Eu só te peço isso. É simples e objetivo. Não fuja dessa pergunta. Você tem 4 minutos. Me mostra a pessoa que veio a público, falou tudo isso e se diz bolsonarista. Eu finalizo a minha pergunta aqui. Beleza, 4 minutos, Veiga, pode ir lá. Tá. Não é patife, canalha, não sei o quê. O que você colocou é que existem pessoas que perceberam que Bolsonaro é um vigarista. É isso que está escrito aqui. Uau. E você disse que não. O Partido Novo inteiro sabe que o Bolsonaro não é liberal, como o próprio Partido Novo professa na sua ideologia. E é o Partido Novo inteiro. Igual a eles, tem um monte de gente dentro do PL também que é a mesma coisa, que já percebeu que o Bolsonaro comete alguns erros, que já percebeu que o Bolsonaro não faz o que ele promete. Tá? E exemplo disso é justamente a perda de poder político que ele está tendo. A manifestação de hoje, por exemplo, foi uma das menores que teve. Então não é só parlamentares, tem gente que realmente está percebendo que Bolsonaro tá. E ainda assim, quando chega nas eleições, se for uma eleição contra Lula e Bolsonaro, eles vão votar no Bolsonaro porque eles são antipetistas. Né? E esse número, inclusive, se você comparar com 2018, cresceu. Então, sim, existem pessoas, sim. Aí eu posso citar toda a bancada do Novo, se você quiser. Marcel Van Hatten, por aí vai. Todos eles já perceberam que o Bolsonaro é um vigarista. E o vigarista, ele necessariamente é aquele que engana as pessoas, mas continua com o Bolsonaro por causa de uma pretensão política que eles têm. É um benefício do grupo que eles estão visando. A desonestidade do cara. Respondido? Ele finalizou. Vamos lá. Deu essa pausa, né? Vamos lá agora. 2 minutos para Adriano. Cara, é incrível a tua capacidade de não se... Você citou Marcel Van Hatten, mas Marcel Van Hatten não é bolsonarista. Me fala um tweet, uma fala dele, que ele falou, eu sou bolsonarista. Você tá tirando essa tua definição e essa tua... você acha que ele já percebeu tal coisa da sua cabeça. Eu pedi, você não teve a capacidade. É por isso que eu tô evitando de debater com gado de MBL. Os caras não têm capacidade objetiva de colocar fatos na mesa. Marcel Van Hatten nunca disse que era bolsonarista. E até
o momento em que ele declarou apoio ao Bolsonaro nessa eleição, porque ele sabia, como uma pessoa normal, uma pessoa que tem mais de 2 neurônios, sabia que ele era menos pior que o PT. Ele sabia disso. E ele declarou apoio. Em nenhum momento, a partir desse momento, ele falou isso que você falou. Então é falácia, você está criando um personagem que não existe. Eu te pedi para citar um, você disse que existe, mas você, da tua cabeça, citou coisas que o Marcel não disse, coisa que o Marcel não é. E aí, poxa, eu tô certo. Eu posso citar várias pessoas. Parará. Porra, cara. Por isso que, sabe? Por isso que o debate não é produtivo. Eu tô aqui jogando merda na sua cara e você não tá rebatendo, você não tá respondendo as minhas perguntas, você tá criando falácia a meu respeito, dizendo que eu não respondi a tua pergunta, dizendo que eu respondi. Como que debate com um cara desse? É sujeira atrás de sujeira, desonestidade atrás de desonestidade. Cara, é impossível fazer um debate assim. É difícil encontrar alguém dentro dos gados do MBL que consiga vir e bater de frente comigo com argumento, com honestidade. Se você me apontar uma falácia que eu cometi, pô, eu paro aqui agora. Uma desonestidade que eu cometi, eu paro. Mas ficou bem claro para todo mundo aqui qual que é o meu papel, qual que é o seu papel. Finalizo aqui porque tá acabando o tempo. Fechou então, 1 minuto, Veiga. Falácia dos conceitos verdadeiros, falácia do exemplo anedótico, que foi esse negócio de você, por exemplo, tomar uma parte por um todo. Eu falei que o Partido Novo, ele é todo da base bolsonarista. Então o Marcel Van Hatten, gostando ou desgostando do Bolsonaro, ele vai ter que votar de acordo com o que o Novo fecha a questão. Ele é da base do Bolsonaro. E ele vai votar de acordo com o que o grupo entender que vai ser necessário a partir disso. Como que o cara é da base Então do eu te dei o Bolsonaro, exemplo sim. sendo Só que você que está se fiando assim num espantalho, que é o Marcel Van Hatten. Independente do que ele acha ou deixe de achar do Bolsonaro, a partir de então, a partir do Novo embarcando no bolsonarismo, ele vai ter que votar de acordo com o que o Novo quiser, a não ser que ele saia do partido. Beleza, agora considerações finais. Cara, 1 minuto eu acho muito pouco. Para as considerações finais, vocês querem 2 minutos para cada, então? Seria bom 4, né? Questão de medir tempo. Pode deixar ele terminar aí do jeito que ele quiser. Termina aqui, pronto. 4 minutos para cada, então. Pode começar, Adriano. Não eu fiz a pergunta, acho que ele começa com as considerações finais. Ele fez a primeira pergunta, certo? Se a gente for seguir a mesma lógica que eu fiz no primeiro bloco, você começa com as considerações finais e ele termina. Não. Se eu fiz a primeira pergunta, ele termina com as considerações finais. Não. Porque essa lógica já se inverteu naquele momento que você citou. Se você voltar aí, inclusive o debate está gravado, eu falei. Como o Adriano começou fazendo a pergunta, agora ele vai ter a vantagem de terminar as considerações finais. Se for seguir a mesma regra, agora o Vitor termina as considerações finais. Não, você não entendeu. Aquela hora que você citou esse ponto, se inverteu por necessidade. Se inverteu por necessidade, o ponto se inverte de novo. Entende? Cortou seu áudio. Aquele momento que você citou esse ponto, a regra se inverteu. Porque tal pessoa começa primeiro, tal pessoa tem direito a isso. Agora, a regra se invertendo, ela se inverte de novo agora para não dar uma volta lá no mesmo. Eu não sei se eu fui... Provavelmente eu não fui claro. Se a gente for seguir a mesma regra, quem fez a primeira pergunta faz a última consideração final. Foi essa a regra no primeiro bloco. Se for por essa regra, quem fez a primeira pergunta nesse segundo bloco? Não, mas exatamente, porque teve outro bloco em que a lógica foi invertida, entendeu? Então, inverte. Se inverteu quem começou a pergunta, também inverte quem faz a consideração final. Aí, se você fez a primeira pergunta e a última consideração final, agora é o contrário. Você fez a primeira pergunta e você vai fazer. Quer dizer, ele fez a primeira pergunta e ele faz a primeira consideração, a última consideração final. Não, você não entendeu, cara. A lógica seria se tivesse apenas aquele bloco, entendeu? Aí sim eu começaria. Então tá bom, Adriano. Você quer fazer a primeira. Você fez a última consideração final porque fez a primeira pergunta no primeiro bloco, beleza? Agora a gente tá no outro bloco. Quem fez a primeira pergunta? Mas não teve consideração final no outro. Pelo amor de Teve consideração final, 1 minuto pra cada de consideração final. Eu tenho que voltar lá pra ver, mas eu não me lembro disso não.
Pode voltar, se fizeram 1 minuto de consideração final, depois a gente abriu para pergunta do pessoal. Tá, então eu vou ter quanto tempo agora? 4 minutos. Tá. Vamos lá. Vai lá. Cara, de novo, eu tô jogando merda na cara desse maluco. E ele não entendeu ainda a gravidade da situação. Ele cria desonestidade, cria falácia. Eu respondo a pergunta que ele me fez. Ele começa a não responder na minha pergunta, falando que eu vou montar uma anedota. É uma simples construção de raciocínio. Ele sabia que ia dar ruim pra ele e não respondeu. Covardia, que se chama, né? Ele me faz a pergunta, eu respondo a pergunta dele, e ele vem dizer que eu não respondi. Para esta minha explicação, essa minha resposta, é impossível você dissociar o que é ser bolsonarista do bolsonarismo. Eu não consigo. Tem que ser uma pessoa muito desonesta ou muito burra para falar uma coisa dessa. Você falando não faz sentido. Você não consegue dissociar bolsonarismo do que é ser bolsonarista, porque para você especificar o que é o bolsonarismo, você tem que citar os bolsonaristas e definir o que é um bolsonarista. De novo, ele vem falar que o Marcelo é da base do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é mais político, não é mais presidente. Tem a base de oposição ao Lula, não a base do Jair Bolsonaro. Aí fica muito fácil você colocar o Marcel Van Hatten na base do Bolsonaro, sendo que ele está em oposição ao Lula. Ele não seria da base do Bolsonaro se ele estivesse a favor do Lula? Não faz sentido isso que você está falando. Então você cria um personagem para você dizer que você está certo. Né? Em toda essa questão você cometeu aí você vem falar de falácia do escocês de verdade. Eu já expliquei, já rebati isso. Você não sabe identificar uma falácia do escocês de verdade. Eu expliquei objetivamente o que é uma falácia do escocês de verdade. E como você teve medo de responder a minha pergunta, e você sabia que ia desmontar essa tua conversinha de falácia do escocês de verdade, você ficou com medo e não respondeu. Eu respondi as suas perguntas, você vem dizer que eu não respondi. É desonestidade, traz desonestidade. Então que conclusão a gente chega nesse debate? O cara, vou ter que falar, é desonesto. Jogou sujo, inventou coisa, criou personagem que não existe. Marcel Van Hatten não é bolsonarista, você não respondeu a minha pergunta. Me cite uma pessoa que se diz bolsonarista. Aí você vem falar, não, mas eu não disse pilantra, não sei o que lá, eu disse outra coisa. Dá na mesma. Vai pro mesmo sentido. Ah, olha, eu não disse tal coisa, eu disse X. Sendo que Y vai no mesmo sentido de X. É considerar o Bolsonaro uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, seja o que for. Mas continuar sendo bolsonarista, por isso que a gente precisava dessa discussão de o que é ser bolsonarista. Para partir do ponto principal daquela nossa discussão do papinho furado do Renan, que teve vergonha. Depois ele falou, não tô falando com bolsonarista. E daí você joga essa conversa. E ele tava falando de bolsonarista que acha o Bolsonaro um crápula. Ah, não falei crápula, eu falei calhorda. Eu falei, foda-se. Vai no mesmo sentido. Então foi cara, sabe? Você tava certo, cara. Dá muito desgaste mental debater com pessoa desonesta. Pessoa que cria falácia. Ah, você criou. Vou citar falácias que você cometeu. Paraná. São coisas que eu já rebati antes. É simples, cara. É simples. Renan falou merda, pediu arrego pros bolsonaristas, mas é um hipócrita, porque se fosse projeto bolsonarista ele não ia apoiar. É simples. É hipócrita. Errou, depois quis voltar atrás e você foi lá para defender ele. Estamos aqui. Não sei se tem pessoa normal ouvindo a gente, mas gado do Bolsonaro não é nem gado do Bolsonaro, nem gado do MBL é normal. Então vai tender pro teu lado. Mesmo vão te dar os tapinhas nas costas, pode ficar feliz com isso. Pode ficar tranquilinho. Mas acho que no fundo você sabe qual que é a verdade. Tempo esgotado, agora é a vez do Vitor Veiga. 4 minutos de consideração final. Acho que no fundo você sabe o que é a verdade. Tá bom, uma pessoa que fala que dá na mesma você falar de Bolsonaro e bolsonarismo, que dá na mesma você falar que Partido Novo é a mesma coisa do Marcel Van Hatten, igual eu tinha falado, cara, sinceramente, eu não me sinto ofendido com isso, tá? Você fala que eu crio desonestidade, ninguém cria desonestidade, mas ok, você não mostrou que desonestidade foi.
Porque eu não respondi como você queria, então para você é desonesto eu não responder como você queria. Você nem chegou a repetiu entender. falácia anedótica da mulher trans quando eu falei, bom, se existe uma categoria escrito mulher trans, é porque existe uma definição de mulher que não necessariamente biológica. Certo? Eu falei isso quando o Hugo estava falando lá, e é por isso que ele, inclusive, ficou questionando onde que você queria chegar. Porque isso não corresponde, e não corresponde nem ao bolsonarismo, porque, novamente, como eu falei para você, o bolsonarismo ele é heterogêneo, ele é composto por pessoas que pensam diferente, que trabalham com objetivos diferentes, então ele não vai ser a mesma coisa, e, obviamente, as pessoas não vão pensar igual, tá? Você fala de novo lá que bom, agora eles são base do Bolsonaro, né? A base do Lula, aliás, base da oposição do Lula, mas eles votam conforme os interesses do Bolsonaro. Quando foi para a anistia do partido, eles quiseram votar favorável, aí agora tá lutando aí pela anistia e eles com certeza vão votar favorável, Anistia do porque é uma partido. proposta do Bolsonaro. Eles não vão votar impeachment como a gente está querendo. Eles não vão votar para derrubar o Lula como a gente está querendo. Eles vão votar na anistia do Bolsonaro. É isso. Então, assim, você repetiu a falácia do Marcel Van Hatten. Não sei por quê, porque eu Só um segundo, eu sinto que o Vitor sem querer apertei aqui. Abre seu microfone de novo e continua. beleza. Você repetiu a falácia do Marcel Van Hatten, não sei por quê, porque eu tinha falado que o Novo faz parte da base bolsonarista e não tem como você não definir como bolsonarista, porque eles ainda estão sob o bojo do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda dá as cartas, ele tem livre trânsito com os parlamentares bolsonaristas, ele constrói base parlamentar também nas instâncias inferiores, no estadual, no municipal. Então não tem como você falar que ele que não existe uma base bolsonarista só porque Bolsonaro não está no poder. Isso também é falso, tá? E assim, enfim, eu sabia que esse debate não ia dar em nada, porque eu fiz questão de estudar a peça, você inclusive me perguntou por que eu não deixei de te seguir, porque a DM estava aberta ali e tal, eu não deixei de te seguir porque eu queria saber o que você pensa e o que você fala a respeito disso. E já não saiu muita coisa, mas ok, saiu o suficiente para a gente poder debater agora, entendeu? É isso. Então, para todos vocês que acompanharam o debate, peço desculpas pela qualidade do debate. Eu acho que poderia ter sido muito melhor se o tema fosse outro, né? E deixando claro que eu perguntei para o Adriano qual seria o tema, e ele colocou o que é bolsonarismo, e na hora que ele veio trazer para cá, ele quis debater especificamente o que é ser bolsonarista. Não. Falácia atrás de falácia, cara. Fechou, então. Esse show de horrores está finalizado. Muito obrigado a todos que gastaram um pouquinho da sua paciência acompanhando esse debate. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou. O debate ficou gravado aqui. Eu vou deixar ele por um dia que depois eu vou apagar para não ficar no meu perfil, fechou? Ai, tá bom, beleza. Até mais. Falou para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa semana aí para vocês. Que a semana seja muito diferente desse debate. Aleluia. Valeu. Eu vou esperar todo mundo sair. Ah, não, vai ficar gravado, né? Eu posso entrar depois pra ver se eles... Fechou. Bom. Falácia atrás... Que maluco verme, né, mano? Eu vou ter que reagir esse finalzinho aí, porque foi mais falácia atrás de falácia. Vou ter que fazer um videozinho depois disso pra rebater isso aí que ele disse. Ah, bom, é isso aí. Vou finalizar aqui e depois eu posto essa porra.